Mateus capítulo 25, para que nesta noite a gente possa finalizar o capítulo 25. Mais uma vez eu me alegrava em casa, vendo que já estamos finalizando Mateus capítulo 25, né? A igreja começou em Mateus capítulo 1 e estamos em Mateus capítulo 5. Quantos sermões, né, irmãos? Mateus capítulo 25. Quantos sermões, né, irmãos? Devemos ter ouvido já no livro de Mateus. Acredito que um pouco mais já de 3 anos estamos meditando aí no livro de Mateus. Eu tenho aprendido muito. Eu creio que Deus tem falado grandemente à sua igreja. Eu creio também que vocês também têm crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. O tema é o julgamento das nações, ou o símile dos cabritos e das ovelhas, assim como foi divulgado nas redes sociais. Amém? Então, Mateus capítulo 25, do 31 até o 46. E assim façamos, mesmo sentado, com reverência ao Deus da palavra e a sua palavra, leamos a sua palavra. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que eu fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim que o fizeram. Foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que eu deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que eu deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, por mim, Senhor, como canal nesta noite, nas Tuas mãos, Senhor. Assim te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu já vinha falando para vocês sobre a alegria de estarmos já no capítulo 25 e nesta noite finalizando.
Já foi dito aqui também que Mateus 24 e 25, o Senhor está tratando sobre a sua segunda vinda. Mateus 24, ele trata ali sobre a sua segunda vinda, e Mateus 25, ele também está aplicando sobre a sua segunda vinda. Um teólogo chamado Hendricks, ele diz que esse texto não é uma parábola, embora contenha elementos parabólicos. Trata-se mais de um símile, contendo descrição poética da maneira pela qual a profecia de Jesus se cumprirá. O Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, é o que diz Mateus 16, 27. Então, eu quero trazer para os irmãos nesta noite 4 lições. Primeira lição, o texto nos ensina, meus irmãos, quem irá julgar. Cristo irá julgar o mundo. Mateus 25, olhe para o versículo 31 e deixe sua Bíblia aberta. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. A gente vê que Cristo é quem julgará o mundo. Aqui Jesus, quando ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, no versículo 31, Jesus está aqui se apresentando como Filho do Homem e como Rei, pois se assentará no trono de sua glória, como diz o versículo. Quando o texto diz, e todos os anjos com ele, no versículo 31, e no versículo 32 também diz, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Jesus se apresenta ainda como juiz de todos os povos, irmãos, de todos os anjos e toda a nação que estarão reunidos diante do trono de sua glória. Quando o texto também diz que ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, significa que o ajuntamento será imediato e seguido também por uma separação. Jesus é o juiz e o rei. Jesus, meus amados, que foi julgado pelas pessoas, ele é quem vai julgar as pessoas nesse grande dia. O mesmo Jesus que nasceu na manjedoura, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, tomou sobre si a forma de servo, o mesmo que foi desprezado e rejeitado pelos homens e muitas vezes não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Jesus que foi condenado, esmurrado, açoitado e pregado na cruz pelos príncipes deste mundo, esse mesmo Jesus irá julgar. Esse mesmo Jesus, o mundo, ele irá julgar o mundo quando vier em sua glória. O Pai de João capítulo 5, versículo 22, diz que o Pai confiou a ele, a Jesus, todo o julgamento. Diante dele, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, diante dele, finalmente, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Meus irmãos, o condenado é quem irá condenar naquele dia. Seus juízes serão acusados naquele dia. E ele que foi o acusado é quem julgará os seus juízes. E o texto diz que porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. R.C. Sproul, ele observa que esse tipo de ensinamento é muito difícil, preste bastante atenção, para aqueles que estão mergulhados na cultura de hoje, na cultura ocidental moderna, a qual, meus irmãos, a nossa cultura defende o pluralismo, a nossa cultura defende o relativismo e o universalismo, e sofre de uma alergia incurável a qualquer insinuação de exclusão.
Mas, irmãos, aceitando ou não, a nossa cultura aceitando ou não, os nossos tempos modernos de hoje aceitando ou não essa separação, essa exclusão, no entanto, alguns entrarão na bem-aventurança eterna do céu, e o restante entrará no sofrimento perpétuo do juízo no inferno. John Charles Hill, ele descreve essa cena da seguinte maneira: todos os julgados serão divididos em duas grandes categorias. Não haverá mais distinção nenhuma entre reis e súditos. Não haverá mais distinção nenhuma entre patrões e empregados, clérigos ou leigos. Não se fará menção alguma naquele dia de denominações ou partidos religiosos, porquanto todas as distinções do passado terão sido eliminadas. John Charles Hill disse que o que haverá naquele dia é graça ou nenhuma graça, conversão ou não conversão, fé ou nenhuma fé. Estas serão as únicas distinções que prevalecerão naquele dia. Todos quantos forem achados em Cristo serão postos entre as ovelhas à sua direita, e todos quantos não forem achados em Cristo serão colocados entre os bodes à sua esquerda. Cristo será o juiz e rei. Neste mundo, os tribunais podem ser corrompidos, juízes podem ser subornados, testemunhas podem ser compradas. Nos tribunais dos homens, inocentes são condenados e culpados são inocentes. Mas um dia, meus irmãos, todos comparecerão perante o reto juiz para um julgamento reto e justo. Ninguém escapará desse dia. As nações, como diz o texto, se reunirão em sua presença. Ele que a todos sonda e a tudo vê, separarão uns dos outros com muita cautela, com meticulosa justiça. Nesse último grande dia do Senhor, todas as nações que já existiram e as que agora existem serão reunidas diante do tribunal de Cristo. No início, serão reunidas em uma massa homogênea, uma grande massa, um grande ajuntamento, mas esse número grande e indeterminado de multidões será rapidamente dividido em dois grupos. O texto diz no versículo 32 que ele separará uns dos outros. O rei é quem fará a separação naquele dia terrível. Como diz o texto, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, no versículo 32. Nenhum cabrito, meus irmãos, ficará entre as ovelhas, e nenhuma ovelha permanecerá entre os cabritos. A divisão será muito direta e pessoal. Ele diz no versículo 32 que será uns dos outros. Aqueles não serão separados em nações, nem mesmo em famílias, mas cada indivíduo será colocado em seu devido lugar, entre as ovelhas ou entre os cabritos. Sabendo, meus irmãos, que Jesus é o juiz que julgará o mundo, que os crentes meditem a esse respeito e se consolem. Aquele que se assenta no trono, naquele grande e espantoso dia, será o Salvador, o pastor, o sumo sacerdote, o irmão mais velho e o amigo dos crentes. Quando o virem, não terão motivos para estarem alarmados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 10, o texto diz por que os crentes devem descansar naquele grande dia, por que os crentes devem se consolar, se regozijar e esperar com grande alegria e com grande desejo esse grande dia. O texto diz: não é que nós não estamos em trevas. Aquele que está em Cristo, aquele que anda na luz, não estão em trevas, para que esse dia
de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Glória a Deus. Porque os crentes, a respeito desse grande dia, devem meditar e devem se consolarem uns aos outros. Mas também aos que não são convertidos, aos que não são crentes, não entregaram a vida ao Senhor, meditem também sobre esse tema e temam. Enquanto os crentes podem se consolar, aqueles que são crentes verdadeiros, genuínos, podem se consolar, aqueles que estão afastados do Senhor devem temer esse grande dia. Quem os julgará será o próprio Cristo, cujo evangelho agora estão desprezando, e cujos convites graciosos que o Senhor tanto tem feito, tem se recusado a ouvir. Com grande perplexidade sofrerão, se persistirem na incredulidade e morrerem em seus pecados. Ser condenado, meus irmãos, no último dia por um juiz qualquer, já seria horrível. Porém, ser condenado por aquele que deseja salvá-los, será verdadeiramente terrível. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. É que o juiz será Cristo. Cristo julgará o mundo neste grande dia. Segunda lição que tiramos também nesta noite é que o julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Clara e justa distinção. Tudo que já foi falado aqui já mostrou muito bem isso. Mas vejamos mais uma vez aqui a leitura. O julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já no versículo 41, a gente vê uma separação, a gente vê um outro grupo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. A um eles dizem: vinde. A outros eles dizem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A grande distinção, ou a grande separação, ou a grande diferença dos homens naquele grande dia do juízo, não será, meus irmãos, como já foi dito nesta noite, e podemos ainda dizer, que não será como entre ricos e pobres, não será entre doutores e analfabetos, não será entre religiosos e ateus, brancos e negros, mas entre os que são benditos do Pai e os que são malditos. Essa será a grande separação. Deste dia, os homens serão não apenas julgados com justiça, mas separados eternamente para destinos distintos, diferentes e opostos. Neste dia, meus irmãos, os homens não serão julgados apenas por justiça, apenas pelo reto juiz, com reta justiça, mas serão separados eternamente e para lugares diferentes e opostos. Hoje, justos e ímpios, santos e pervertidos, generosos e avarentos, todos vivem juntos. Naquele dia, uns entrarão no gozo do Senhor e outros sofrerão penalidade de eterna destruição. Todos os homens são enquadrados em apenas dois grupos. A Bíblia aqui chama de ovelhas e cabritos, salvos e perdidos, bem-aventurados ou condenados. As ovelhas aqui, elas são identificadas no versículo 37 como justos. São chamados de justos porque estão em Cristo Jesus. Esses são colocados à direita do trono do juiz. Os cabritos, por sua vez, são chamados de malditos.
versículo 41. Esses são colocados à esquerda do trono do juiz. A gente percebe, meus irmãos, que há uma clara e justa separação no dia do juízo. As ovelhas são os crentes genuínos, os verdadeiros. Eles recebem o lugar à sua direita do juiz. Eles recebem o lugar de favor. Já os cabritos, estes estão representando os crentes nominais, os descrentes, os crentes falsos, que são destinados ao lugar de desonra e rejeição. Meus irmãos, uma clara separação no dia do julgamento. Há um povo salvo e chamado de justo, e que as suas obras ou frutos comprovam que eles foram realmente salvos. Não são omissos em ser sal e luz, não são omissos com o ídolo, não são omissos com as obras. Versículo 36 a 40, eles fazem uma pergunta: Jesus disse: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. E eles perguntam. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Há um povo salvo e chamado de justo, que suas obras ou seus frutos comprovam que foram realmente salvos. Por outro lado, há os ímpios, chamados aqui de malditos. Sua confissão com certeza não era apenas Senhor, Senhor, mas suas obras eram más, suas obras eram omissas, tinham folhas, mas não tinham frutos, pareciam ser, mas não eram crentes, falavam, mas não faziam, ouviam a palavra, mas não praticavam. Isso deixa claro que no dia do juízo, o julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Esses aqui eram omissos. Podemos ver nos versículos 41. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhe digo, que sempre que o deixaram de fazer, foram omissos. A quem? A um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Fiquei muito feliz aqui na leitura do irmão Clóvis no início, que já tratava do assunto. Aquele que tem condições, que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Esse texto também nos traz, além da lição, primeira lição, que Jesus é o juiz e rei, e Ele é quem vai julgar o mundo. Segunda lição é que esse julgamento resultará numa clara e justa distinção. Terceira lição, irmãos, é que os homens serão julgados por aquilo que fizeram ao seu próximo. Os homens serão julgados por aquilo que fizeram ao seu próximo. Se encaixa nessa leitura que acabamos de fazer. Quando olhamos para o primeiro grupo, as ovelhas, os que estão à sua direita,
essa grande multidão, a qual ninguém podia contar, segundo Apocalipse 7, versículo 9, o rei, ele lhes dirá: vinde, versículo 34. Eles haviam aceitado aquele vinde a mim, como diz Mateus 11, 28. Agora Jesus está chamando com um convite mais glorioso. O convite agora é: vinde, entrai na posse do reino, versículo 34. O rei chama seus amados por um nome excelente também. Versículo 34, o nome desses justos que aceitaram o convite do Senhor, e que o convite do Senhor agora é: vinde, entrai na posse do reino. O Senhor os chama também de benditos de meu Pai. Informa-lhes ainda que pertence a eles uma herança que foi preparada desde a fundação do mundo. Versículo 34. Já os que estão à sua esquerda, Jesus se dirige e diz: apartai-vos de mim, versículo 41. Jesus também os chama de maldito, e eles também são lançados, são enviados para o fogo eterno, que a Bíblia diz preparado para o diabo e seus anjos. Quais são os motivos? Porque eles são enviados para o fogo eterno. Os motivos são o pecado de omissão. Os homens podem pensar que sua falta de amor por Cristo e sua negligência em cuidar de seus irmãos pobres são algo fútil, mas sua conduta será vista de outra forma no último grande dia. E mesmo assim a gente percebe que eles tentam também se justificar. No versículo 44, e eles responderão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Eles tentam se justificar. E o Senhor diz: em verdade lhes digo que sempre que eu deixaram, vocês deixaram de fazer um destes mais pequeninos, foi a mim que eu deixaram de fazer. Aqui a gente poderia ver quem são os pequeninos. Mateus capítulo 18, convido você a dar uma olhada. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5. É perguntado ao Senhor: quem será o maior no reino dos céus? Mateus 18. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Receber um pequenino, receber uma criança em seu nome, é que está recebendo o próprio Senhor. Estar atento a uma criança, trazer uma criança para a igreja, é fazer para o próprio Senhor. Os pequeninos aqui podem ser as crianças. Os pequeninos aqui também podem ser o que lemos agora. Veja também o cuidado que devemos ter com os pequeninos. A partir do versículo 6, Mateus 18 ainda. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. E o Senhor vem mostrar o quanto é grave a questão do pecado. Se a tua mão, o seu pé, leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida
com um só dos seus olhos, do que tendo os dois ser lançados no inferno de fogo. O Senhor trata mais uma vez em relação aos pequeninos, que podem ser considerados como crianças, podem ser considerados também os novos convertidos. E o Senhor está dizendo: quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos, esses que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 14, Mateus 18. O Senhor diz: assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só, ou nenhum destes pequeninos. Os pequenos aqui são crianças, os pequenos aqui são novos convertidos, os pequenos aqui são pessoas que estão fracos na fé. Além do texto que foi citado pelo irmão Clóvis, que é em relação também aos crentes, que é em relação também aos necessitados, o texto de Gálatas 6, versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esses pequeninos que o Senhor está tratando aqui é os da família da fé. Meus irmãos, isso o Senhor nos ensina nessa noite, que precisamos ter compaixão para com nossos irmãos. Precisamos chorar com quem está chorando, precisamos se alegrar com quem está alegre, precisamos ajudar quem sabe faltou na feira, passou uma luta, uma dificuldade. Precisamos assistir nossos irmãos mais fracos. Hernando Dias Lopes, ele diz que se as lâmpadas com azeite, em relação à parábola que já vimos das 10 virgens, se as lâmpadas com azeite apontam para o preparo íntimo do crente, e se a multiplicação dos valores trata de seu serviço abnegado, o presente ensino desta parábola, deste texto de hoje, mostra a necessidade de transformarmos nosso discurso religioso em prática. A melhor maneira de servir a Cristo é servir aos necessitados ao alcance das nossas mãos. O Senhor diz: fazer a estes pequeninos é fazer para Ele, é fazer a Ele. R6 Flu também nos diz algo muito importante que preciso compartilhar com os irmãos nessa noite. Ele diz que a justificação é unicamente pela fé e que as obras não desempenham papel algum na salvação. Alguém poderia dizer nesta noite: pastor, é sempre pregado aqui na igreja que a salvação não é por obras, mas o texto aqui parece que o Senhor está falando de obras, mas o Senhor está falando de obras para os salvos. Não somos salvos para as obras, mas somos salvos para fazer as obras. O Senhor está falando de que a nossa fé, o que Tiago também diz, que a nossa fé sem obras, ela é morta. A justificação não é por fé desacompanhada. Todos os que têm fé salvadora passam imediatamente a realizar boas obras. Somos justificados não pelas obras, mas para as boas obras. Assim sendo, o maior teste que determina se estamos ou não em Cristo é a presença ou ausência de frutos. Não somos justificados por nossas obras, mas se não tivermos obras, haverá uma clara evidência de que não temos fé salvadora. Olhando para Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Irmãos, percebe-se que o Senhor, Ele não quer apenas uma confissão: Senhor, Senhor. O Senhor, Ele não quer apenas que a gente seja comparado a uma árvore pomposa, linda, bonita, que chama a atenção, mas que quando se coloca as mãos não tem frutos. O Senhor cobra muito de nós, tem um alto preço para seguir o Senhor. Mateus capítulo 7,
Convido você a olhar alguns textos comigo. Edvânia, traz água para mim, 2 copos. Mateus capítulo 7, versículo 16. A partir do versículo 15, o Senhor vai falar sobre os falsos profetas. E veja o que é que ele diz no versículo 16. Que os falsos profetas, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E aí ele continua falando sobre essa árvore. Ele continua falando. Quando a gente olha para o Salmo 1, ele diz que o justo medita de dia e de noite, e que o justo é comparado a uma árvore que foi plantado ao lado de um rio, de um ribeiro, e que no seu devido tempo, né, ela dá suas folhagens e dá também o que? Seu fruto. Ao contrário dos ímpios, o Salmo 1 diz que é comparado às palhas que vem o vento e o vento dispersa. É diferente. A ovelha é a ovelha, o cabrito é cabrito, é diferente. E a gente vê aqui que os falsos profetas, é possível conhecê-los pelos seus frutos. Ele diz: pelos seus frutos os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz o quê? Frutos bons. É preciso que produza frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não tem como ela produzir frutos bons. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto, mais uma vez aponta para o julgamento. Quando a gente diz Senhor, Senhor, nós estamos vivendo a iniquidade. Quando a gente diz que fazemos e não, quando a gente fala que somos crentes, que estamos pregando o Evangelho e não praticamos. Quando ouvimos e não praticamos também, não produz bom fruto, é cortado e jogado no fogo. Assim, pois, mais uma vez, ele diz aquilo que disse no versículo 16: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Assim também é o salvo. A sua fé é evidenciada, é confirmada, é carimbada pelos seus frutos, pelo seu testemunho. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 18 ao 19, Jesus está dando testemunho acerca de João. Veja o que é que Jesus diz. Mateus capítulo 11, 18 ao 19. Jesus está dando testemunho de João Batista. O Senhor diz, 18 ao 19. Ele já tinha falado: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Veja que agora ele vai dizer: mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus fazia apontava, ele disse: aquele que está comigo vê o Pai. O que Jesus fazia, via Deus. Ele era Deus. O que João Batista fazia, João Batista também anunciava: eis aí Jesus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista mostrava em quem ele acreditava, em quem ele cria, porque pelos seus frutos os conhecereis. Alguns estão aqui dizendo que João Batista tinha demônio, outros estão criticando Jesus porque sentava com publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Suas obras dizem quem eles são. Mateus 12, versículo 33 ao 37, algo muito parecido com o que já lemos.
Vai falar mais uma vez sobre os frutos, as árvores e os frutos. Tornem a árvore boa e o seu fruto. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mais uma vez. E ele continua: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? E ele diz: a boca fala do que está cheio o quê? O coração. A pessoa boa tira do tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Mateus 21, do 12 ao 13. Mateus 21, do 12 ao 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O que eles estavam fazendo mostrava quem eles eram. Estavam fazendo da casa do Senhor a casa de oração, e estavam fazendo de covil de salteadores. Enganavam a muitos com seus ritos religiosos, com seu templo enorme, muito pomposo, bonito. Enganavam a muitos. Mas Jesus, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo sabe, Jesus reprova. Jesus diz: olha, vocês estão fazendo da minha casa de oração, vocês estão fazendo dela covil de salteadores. Os escribas, os fariseus, mostrando apenas quem eles eram. Mateus 21, do 18 ao 19. A gente tem o exemplo da figueira, que eu já citei aqui nesta noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Jesus tem fome e vai examinar aquela figueira. Aquele que nos salvou, meus irmãos, ele tem todo o direito de cobrar de nós frutos. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Jesus não encontra nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Por que também não lembrar de João capítulo 15? Olhando para o texto de Mateus, eu citei aqui cinco exemplos aos irmãos de que a árvore ela pode ser conhecida pelos seus frutos, e de que a árvore má ela é acompanhada de frutos maus, mas a árvore boa ela tem que ser acompanhada de frutos bons. E eu contei em casa, além desses 5 exemplos que eu estou citando aqui para os irmãos, eu saí anotando um rascunho em casa, mas eu ainda teria, só no livro de Mateus, cerca de 20 ou mais de 20 citações ainda para citar sobre isso. Por que não lembrar de João capítulo 15, onde Jesus disse que é a figueira, que nós somos o ramo e o Pai é o agricultor? E ele diz que se nós permanecer nele e ele permanecer em nós, ele diz que daremos frutos, seremos até podados, mas daremos mais frutos ainda, porque precisamos ser podados. Mas aquele ramo que não permanece na figueira, ele diz que seca, é apanhado, é tocado fogo, é lançado fora e tocado fogo, porque sem mim nada podeis fazer, Jesus diz. Quando o texto diz: vos está preparado, em Mateus 25, versículo 34,
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, ou vos está preparado. Essa terminologia enfatiza que a salvação deles é um gracioso presente de Deus. A salvação não é algo obtido pelo mérito dos feitos descritos no versículo 35 ao 36, que ele diz que teve fome, deram de comer, teve sede, deram de beber. O texto também diz: antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, os escolhidos, nós que já entregamos a vida ao Senhor, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e recebemos a ordem de sermos santos. Romanos 8 diz que também fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. Desse modo, as boas ações recomendadas no versículo 35 ao 36 são o fruto, não a raiz de sua salvação. Os feitos não são a base para a sua entrada no reino, mas simplesmente manifestações da graça de Deus em sua vida. Os frutos são critério objetivo para o julgamento, porque são a evidência da fé salvadora. Como eu já disse, a fé sem obras, ela é morta. Efésios 2, capítulo 8, desde o versículo 1, o Senhor vai dizer que Ele nos deu vida quando a gente estava morto nos seus delitos e pecados. Ele me deu vida, irmãos, não foi eu que obtive. Ele me deu vida, não foi eu que alcancei, foi Ele que me alcançou e eu estava morto nos meus delitos e pecados. O texto ali diz que na palavra original é uma palavra que chama necrotério, é alguém que está na pedra. Eu já disse isso aqui aos irmãos. E quando alguém está na pedra, chega uma notícia e diz alguém está na pedra, a gente sabe que está morto, que é um caso irreversível. Eu estava assim, você se já foi salvo, se é um salvo, você estava morto, você estava no necrotério. Você estava andando, dando-se casamento, fazendo isso e aquilo, mas afastado de Deus, morto nos seus delitos e pecados. Ele me deu vida, Ele me amou primeiro, por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. Efésios 2 vai dizer que eu era inimigo, e agora em Cristo eu passo a ser amigo. E Efésios 2,8 vai dizer que não foi pelos nossos méritos, não foi pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas foi dom de Deus, graça de Deus. E agora fomos salvos para fazermos as boas obras. Então está bem claro aqui, meus irmãos, de que o texto não quer dizer que os salvos é quem faz obras, mas os salvos devem fazer as suas obras. E as obras são um carimbo, um testemunho, uma manifestação de que a sua fé é verdadeira, porque a fé sem obras é morta. Em último lugar, o julgamento final resultará em bem-aventurança eterna e também resultará em punição eterna. Veja comigo versículo Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é uma bem-aventurança eterna, irmãos, morada eterna com o Senhor. Mas veja também o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mais uma vez a gente vê que também o fogo também será eterno. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O dia do juízo será dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Dia de bem-aventurança para uns e dia de severo juízo para outros.
dia de alegria para uns e dia de tormento eterno para outros. Só há dois destinos: céu de glória e inferno de fogo, gozo eterno e castigo eterno, comunhão eterna com o Senhor e tormento eterno com o diabo e seus anjos. Por contraste, aqueles que estavam vazios de amorosa bondade, amorosa compaixão, que estavam vazios de compaixão, não puderam receber a amorosa bondade do Senhor. Jesus conclui no versículo 46: e irão estes aos cabritos, para o castigo eterno, porém os justos, que são as ovelhas, para a vida eterna. O tormento aqui é da mesma duração que a vida. A separação entre os bodes e as ovelhas será eterna e imutável, porque não muda mais a situação. A Bíblia, o comentário bíblico de Marcato, diz o seguinte sobre isso. Ele diz: a mesma palavra grega é usada nas duas circunstâncias. A punição do ímpio é tão infindável quanto a bênção do justo. Os ímpios não recebem uma segunda chance, nem serão aniquilados. A punição do ímpio após a morte é descrita ao longo de toda a Escritura como fogo eterno, fogo inextinguível que não se apaga mais, vergonha e horror eterno, um lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, um lugar de tormentos e chama, um lugar de eterna destruição, um lugar de tormento com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse 10, 14, versículo 10 a 11. E um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios são atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo 10. Aqui Jesus indica que a punição em si é eterna. Não simplesmente a fumaça e as chamas, mas a punição é eterna. Os ímpios estão para sempre sujeitos à fúria e à ira de Deus. E, meus irmãos, conscientemente sofrem vergonha e horror e os ataques de uma consciência que os acusa, juntamente com a fúria irada de uma divindade ofendida por toda a eternidade. Até mesmo o inferno reconhecerá a perfeita justiça de Deus. Aqueles que estiverem ali saberão que estão sendo punidos justamente e que eles próprios são os únicos culpados. John Charles Hiller, ele resume essa questão dizendo o seguinte: tão certo como Deus é eterno, também o céu é um dia. Ele diz: o céu é um dia interminável, sem noite. E o inferno é uma noite interminável, sem dia. Quero concluir fazendo duas perguntas para você se examinar, para você responder sinceramente a Deus e a você mesmo. Não é aqui a mim nem a nós. Não se engane. Primeira pergunta: a sua fé é acompanhada de obras? A sua fé é acompanhada de compaixão pelos seus irmãos necessitados? A sua fé está só na sua mente, só no seu coração? Ou ela está só na sua boca, só em palavras? Ou a sua fé também está nas suas mãos? Mas uma pergunta também mais crucial: em que grupo você está? Só existem dois grupos: o grupo das ovelhas e o grupo dos cabritos. Você faz parte do grupo das ovelhas ou você faz parte do grupo dos bodes? Que você possa sair daqui nesta noite refletindo sobre isso.
porque é acerca da sua salvação. Aquele que se examinar e achar que está vivendo uma fé, que está enganando a si mesmo, que não é acompanhado de compaixão, que não ama os seus irmãos, que não quer estar junto com seus irmãos na igreja, que você não tem desejo de estar com seus irmãos, que você não ajuda também os seus irmãos. Mas se sua fé for assim, que você possa fazer uma reflexão. E se você estiver no grupo dos cabritos, no grupo dos bodes, que hoje mesmo você possa tomar essa decisão em Cristo Jesus. Peça perdão, misericórdia, peça ajuda ao Senhor, porque Ele transforma nossas vidas, Ele nos alcança e também transforma as nossas vidas. Amém? Então, em primeiro lugar, Cristo será o juiz deste grande dia. Em segundo lugar, esse dia, esse julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Ele não será injusto. A Bíblia diz: aqueles que creem em Jesus serão salvos, os que não creem serão condenados. E a Bíblia diz também que nosso testemunho, o que a gente faz, o que a gente anda fazendo, testemunhando, também diz quem somos. Meus irmãos, temos muitos crentes que têm se apegado muito ao mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Os que tornam amigo do mundo se tornam inimigo de Deus. Tudo que você for fazer, lembre, você estará ensinando. E você estará mostrando quem você é. Será que no trabalho todo mundo sabe que você é crente pelo que você faz? Será que na sua rua todo mundo sabe que você é crente pelo que você faz? Será que na sua cidade todo mundo sabe que você é crente pelo que você faz? Quando você está sozinho também, você tem a consciência limpa que você é crente pelo que você faz. Eu contei uma certa vez aqui, volto a contar, que uma vez eu estava ali em Orobó, e um jovem daqui de um museu, quando me viu, aí disse: professor Érico, vamos tomar uma? E eu disse: não quero não, obrigado. E aquilo eu vim refletir. Tudo eu gosto de refletir, eu vim refletir. E fiquei bastante preocupado. Eu digo: possa ser que ele quis brincar comigo, possa ser que ele quis ser um engraçadinho, querer tirar uma onda, querer brincar comigo. Mas deixa eu pensar também por outro lado. Será que eu não estou sendo um crente suficiente, que o rapaz mora em um museu e não sabe que eu sou crente? Precisamos pensar sobre isso. Naquele dia resultará numa clara e justa distinção de julgamento. Em terceiro lugar, os homens serão julgados por aquilo que fizeram ao seu próximo, porque aquilo que fazemos confirma se somos uma árvore boa ou uma árvore ruim. E por último, o julgamento final resultará numa bem-aventurança eterna. As portas se fecharão, meus irmãos, eternamente, para toda dor, para todo medo, para todo sofrimento. Ele enxugará todas as nossas lágrimas e será eternamente lugar de consolo. Amém? Mas também os que forem para o inferno, porque rejeitaram essa palavra, porque suas obras comprovavam isso. A Bíblia também diz que será fogo inextinguível. O fogo nunca se apagará. Que possamos anunciar este Evangelho, para que nossos parentes, familiares venham conhecer esse Deus, venham conhecer esse Deus de amor, mas esse Deus que também está irado, por conta daqueles que seguem o curso do mundo, seguem as inclinações da sua carne e a vontade de Satanás. E a Bíblia diz que antes a gente era um desses, Efésios 2, mas agora não somos mais. Então precisamos, como crente também, nos analisar. Como eu estou andando, como eu estou vivendo. Tudo que eu faço tem mostrado que eu sou um crente. Tudo que eu faço eu tenho sido sal e luz, porque somos convidados a ser sal e luz.